Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com o PC, esse programa que só tem um único objetivo, abençoar a minha vida e abençoar a sua vida nesta segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Estamos aqui pela manhã, graças a Deus por isso, chegando ao final do ano, chegando aí à reta final desses 2 meses, e você pode fazer a diferença, você pode fazer tudo aquilo que você não fez até aqui. Primeiramente, se posicionar. E é isso que nós vamos falar aqui hoje nesse programa. Programa de segunda-feira, programa cheio de energia, de graça, de bondade, de fidelidade, baseado em princípios milenares da Palavra de Deus, juntamente com a psique humana, que é a ciência também, que embasa muito daquilo que nós vivemos hoje. Uma não anula a outra, pelo contrário, se completam. E é esse o nosso diferencial aqui, todos os dias pelas manhãs, com o Café com o PC. Tá começando esse programa, chama mais gente para estar conosco aqui, juntos, para celebrarmos a vida, celebrarmos aquele que vive, aquele que reina, aquele que é e que era e que há de vir para nos buscar, o Senhor Jesus. Olha, gente, se você ainda não é inscrito neste canal, eu quero te pedir encarecidamente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você seja notificado, notificada sempre que tiver um vídeo novo. Mas também não faça só isso, curta o nosso vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com aquelas pessoas que você ama, compartilha com aquelas pessoas que você quer bem, aquelas pessoas que você quer gerar essa mudança que você tem sentido, que você tem vivido. Olha, esse é o Café com o PC desta semana, 10 de novembro de 2025. Vamos juntos para essa aula que tem muito a agregar no meu e no seu coração. Por isso, pegue papel e caneta na mão e vamos lá. A temática do dia é: não seja legal, seja leal. Não seja legal, mas seja leal. Olha, para basear o nosso tema e a nossa aula de hoje, eu já vou aqui abrir a Bíblia, abrir a Palavra de Deus com você, para que nós possamos entender a temática dessa semana, que está muito rica, está cheia de conteúdo precioso para você se posicionar nessa geração, nessa terra e viver dias melhores aqui. Vamos para a Palavra de Deus, vamos para a Palavra do Senhor, Provérbios capítulo 27, versículo de número 6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Gente, existe uma diferença entre ser legal e ser leal. O legal é aquele que se adapta muito facilmente, é aquele que quer viver uma vida de aparência, uma vida sendo bonzinho, negociando até princípios, negociando valores. Esse é o legal. O legal é aquela pessoa que ela vive de galho em galho. Ela vive sempre querendo agradar os outros, viver uma vida de aparência, não viver uma vida verdadeira, como uma pessoa leal. A lealdade nos faz vivermos uma vida verdadeira, uma vida por princípios, uma vida regada com muito amor, com muito carinho, mas também de verdade. E tudo que é verdadeiro confronta. E as pessoas leais, elas confrontam. Olha, algo precioso para o meu e para o seu coração é que nós vivemos numa geração que gosta de viver de aparências, que gosta de viver de conveniência, que gosta de ser conveniente. Sabe aquela pessoa que gosta de agradar a todos, a gregos e a troianos, como diz o ditado? É como aquelas lojinhas de conveniência no posto de gasolina. Ali só tem coisas que você vai fazer algo momentâneo, que você poderia ter se programado para comprar antes, mas tá ali no posto. Então eu vou fazer isso, vou comprar aqui mesmo. Compra ali porque tá ali, é conveniente. É melhor do que parar o carro num supermercado, que tá ao lado às vezes, e comprar alguma coisa, mas é o conveniente.
Essa pessoa que quer agradar a todos, a agradar a si mesmo também, porque acaba se enganando, ela é aquela pessoa legal. É aquela pessoa que tá tudo certo, ela sempre vai sempre viver batendo nas costas das pessoas. E tem pessoas que gostam de andar com esse tipo de pessoa. Uma pessoa legal, uma pessoa que tá aí, não, fulano, pode chamar ele porque ele é legal. Gente, algo que nós precisamos aprender, que essa geração, ela quer viver uma vida de facilidades. Uma vida de que eu não quero enfrentar problemas, eu não quero assumir responsabilidades. Então eu fujo dos problemas, vou ser legal. Eu não vou falar, eu não vou me posicionar e vou me manter aqui do mesmo jeito, porque é conveniente, porque é legal. Recentemente eu tive que tomar uma decisão na minha vida que impactou na minha vida, e muito, porque eu não quis ser legal, eu quis ser leal. E a lealdade, às vezes, faz com que você perca num primeiro momento. Faz com que você perca, porque a lealdade, ela aparentemente, ela parece que você está indo contra. Mesmo quando você se posiciona, você passa a credibilidade que você tem. Por você não ser legal, às vezes você vai perder status, perder posição, perder até mesmo coisas valiosíssimas para você, que aparentemente podem ser valiosíssimas. Mas quando você não negocia princípio, não negocia valores e se posiciona, saiba que Deus está no controle de todas as coisas. E lá na frente você vai começar a entender o porquê daquelas coisas terem acontecido e valorizar o seu posicionamento. Porque valorizando o seu posicionamento, você está sendo leal, verdadeiro aos princípios e aos valores, e também leal à psique humana, leal à sua mente, porque você ia se martirizar o resto da vida por não se posicionar. O posicionamento, ele traz refrigério para o nosso coração, ele traz engajamento para a sua vida. Num primeiro momento pode parecer frustrante, porque a sua lealdade, ela pode gerar contra você, é como uma onda que bate, não é? Ela bate e às vezes dói a onda, mas ela passa. A onda passa. E essa tempestade pode e vai passar, não é isso? Gente, ser legal é agradar e querer ser aceito. Hoje o que mais as pessoas querem fazer na vida é serem aceitos pelos outros. É aquela vida onde você não se posiciona, é aquela vida onde você vive falando para as pessoas aquilo que elas querem ouvir. E aqui no Café com Psi você não vai ouvir aquilo que você quer ouvir, não. É aquilo que você vai gerar mudança. Eu preciso falar para você aquilo que realmente transforma a sua vida, porque senão esse programa vai ser legal. E esse programa precisa ser leal a princípios, a valores, a palavra de Deus e também a ciência. Olha, nós precisamos ser leais, porque agradar é algo que está muito impenetrado nessa geração. Eu quero agradar a todos, eu quero ser o político. Gente, precisamos reavaliar. Precisamos reavaliar nossa rota. Não é isso que falamos semana passada? Não foi isso que nós falamos no decorrer da semana todinha, a primeira semana de novembro? Se você não viu e está chegando aqui novo, caiu aqui de paraquedas. Gente, esse é o Café com Psi, um programa diário para você. Todas as manhãs, durante a semana, de segunda a sexta-feira, estaremos aqui tratando princípios milenares baseados na palavra de Deus e também princípios da vida humana, da psique humana. Então, se eu fosse você, volta lá nos programas anteriores para você se atualizar. Faça uma maratona, veja todos os programas e aí você vai ver como o conteúdo é riquíssimo. Absorve tudo isso para que você tenha qualidade nos pensamentos, qualidade na vida e melhore os seus relacionamentos. Vamos lá, gente. Ser leal é permanecer verdadeiro, mesmo quando isso pode custar algo. Ser leal é se manter verdadeiro, verdadeira, mesmo quando isso pode te custar algo. É aquilo que eu falei anteriormente. Me custou
muito ser leal. Me custou um alto preço ser leal, mas eu não posso infringir princípios e valores. Eu não posso ser quem eu não sou. Eu não posso me tornar uma pessoa que eu não sou, porque isso não é ser verdadeiro, isso não é ser verdadeira, ainda que precise pagar um preço altíssimo, um preço caro. Às vezes a gente perde. Aparentemente nós estamos perdendo porque não fomos legais e fomos leais. Leais a pessoas, leais à empresa, leais a princípios e valores, mas principalmente leais a Deus. É isso que eu e você não podemos negociar. Não negocie o relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer sabedoria, tema a Deus e aos princípios da palavra de Deus. Seja verdadeiro, ainda que isso possa custar algum preço, possa te custar algo. Muitos confundem gentileza com falsidade. Elogiam quando deveriam corrigir. Olha, muitas pessoas confundem sim, gentileza com falsidade. Já viu aquela pessoa que na sua frente, ela te dá um abraço? E eu recebi um abraço essa semana passada, recebi um abraço falso. É muito ruim você receber um abraço falso, porque você sabe que a pessoa está sendo falsa com você. Ela te abraça meio assim, olha, batendo nas costas. Sabe aquele abraço de tipo, olha, falei mal de você, viu? Olha, você não dá... Sabe essa pessoa? Essa pessoa, ela é a pessoa legal. É a pessoa que na sua frente, ela não faz e não fala a verdade. Ela tenta justificar o porquê que ela está falando mal de você. É muito ruim isso, gente. Nós não podemos ser assim. Os alunos do Café com Psi precisam se posicionar, precisam ser pessoas leais e não pessoas legais. Porque a pessoa legal, ela confunde gentileza com falsidade. Ela acha que para ser gentil ela precisa ser falsa. E isso não é verdadeiro. Gente, olha, essa aula tá quente. Essa aula tá abençoada. Manda para pessoas, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Não esqueça disso. Abençoe vida, abençoe pessoas. Olha, nós devemos aceitar correções. Correções que vão nos trazer crescimento. E não aquelas correções que as pessoas querem só simplesmente se posicionar por cima de você. Pessoas egocêntricas fazem muito isso. Amanhã nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Então já é para deixar aí um gostinho de quero mais para amanhã você estar aqui conosco novamente. Pessoas legais silenciam quando deviam alertar. Sabe aquela pessoa que ela não se posiciona? Ela fica calada, ela fica ali vendo tudo errado, a pessoa caindo no buraco e ela não vai lá para ajudar, para estender a mão. Gente, a Bíblia nos orienta que nós devemos amar os nossos inimigos e não praticar o ódio, e não praticar a raiva, a ira, que são sentimentos e emoções maléficas para o cérebro humano. A pessoa que ela está maquinando o mal, ela pensa na maldade a todo momento. Ela pensa que as pessoas estão querendo ser desleais com ela, como ela está sendo desleal com as pessoas. Ela pensa que todas as pessoas vão ser inimigas, vão maquinar o mal contra ela. E isso alimenta o cérebro de uma forma negativa. E aquilo vai trazendo um sentimento de rancor, de raiva, de ira por dentro. É algo que eu e você, como aluno aqui do Café com Psi, tá travando a língua, Café com Psi, não devemos fazer. Gente, vamos ser verdadeiros. Fale a verdade, mas fale a verdade com amor. Vamos falar sobre isso também durante a semana. Jesus é o nosso bem maior. É alguém que esteve nessa terra e, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. E ele veio na terra por ser leal a Deus. Jesus não era um cara legal. Jesus, ele era leal. Ele foi leal à verdade, ao propósito e também às pessoas. Porque Jesus, ele não deixou de ser quem ele era.
simplesmente para ser legal com a sociedade, simplesmente para agradar escribas e fariseus. Não, Jesus ele veio falar a verdade. Jesus ele veio trazer a palavra, e todas as vezes que você trouxer a verdade com a sua vida, com a sua palavra, se prepare, porque pessoas vão te rejeitar. Mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas e Deus vai guardar a sua vida, e no tempo certo, no tempo dele, a justiça virá. Porque a justiça de Deus, ela nunca falha e ela jamais tarda, tá bom? Jesus, a justiça de Deus não tarda, não tarda, ela vem no tempo certo, ela vem no tempo correto, ela vem de acordo com o tempo de Deus. Gente, essa é a aula de segunda-feira. Chegamos ao final desse conteúdo que veio para te abençoar. Eu te espero amanhã, aqui, nesse mesmo período, na parte da manhã. Te espero com mais um Café com Psi cheio de riquezas, cheio da bênção e da graça do Senhor. Uma excelente semana para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que você viva o melhor de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe.